Bom dia, bom dia com Cristo hoje, dando continuidade. Vamos passar agora para o Salmo número 2. Isso aí é muito interessante, né? Que dentro do Salmo número 1 tem algumas dicas do 2, né? Vocês devem ter lido em casa, ou depois procurar saber. Mas aí no Salmo número 2 é a rebelião dos gentis e a vitória do Messias. É um salmo também, quer dizer, todos os salmos são interessantíssimos, mas tem salmos que você lê e você fica assim, encucado, né? Como é que podia tanta coisa acontecer naquela época. Então, hoje de manhã, desejo que a paz do Senhor esteja contigo, que você vá e volte do seu trabalho abençoado e protegido, que nada de mal te aconteça, nenhuma bala perdida te alcance, nenhum marginal te encoste, que nada de mal te aconteça. Você vai e volta do seu trabalho para sua casa, íntegro, saudável, sadio, com vitória. E será mais um dia de prosperidade hoje para você e para sua família que está em casa te aguardando. Que o Senhor cubra você e sua família com seu manto e que deixe a proteção divina na sua casa e na sua vida. Que sua alma e seu espírito tenham paz, que seu corpo e seu coração, para que você consiga entrar no livro da vida e estarmos juntos depois no reino do céu. Tá bom? Salmo número 2, então. No Salmo número 2, no versículo 8, ele diz o seguinte: pede-me e eu farei, e eu darei os gentis por herança. Bom, vou repetir para vocês. O Salmo número 2 é a rebelião dos gentis e a vitória do Messias. Então, no versículo 8, ele diz isso: pede-me e eu te darei os gentis por herança e uns da terra por tua possessão. Ou seja, eles já queriam, eles estavam temendo o novo rei, né? Achando que Jesus vinha a ser um rei político, um rei de derrubar essas coisas todas, e no entanto não era nada disso. E o que acontece é que ele diz no Salmo número 2, no versículo 2, que ele diz: proclamarei decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele dá continuidade, então, que é aí que cai então no versículo número 8, que ele fala: pede-me e eu te darei os gentis por herança e os fins da terra por tua possessão. Você vê só que Jesus já estava vindo para ter o domínio total, sim, mas não da forma que o homem pensava, como Judas, por exemplo, pensou que ele seria um rei para poder livrar de Roma, aquelas coisas todas. Ele não seria um rei político, ele sim seria um rei de salvação de almas, de salvação de pessoas, de trazer o bem, de ensinarmos aqui na terra como procedermos como seres humanos, seguindo as regras e as leis do nosso Senhor, tá? Bom, então, passando para vocês a explicação do versículo 7, que ele diz: a declaração do Altíssimo evidencia o relacionamento que há entre ele e o Senhor Jesus, desde a eternidade. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso Deus falou para Jesus, né? Então, estava ali abençoado, estava consumado o Filho de Deus único aqui na terra, né? Após cumprir sua missão no mundo, ele foi gerado novamente no sepulcro da morte. Ou seja, por que ele foi gerado novamente no sepulcro da morte? Porque ele veio ao mundo, ensinou a gente, ele foi humilhado, mostrou o que é humildade, não derramou uma lágrima, não lastimou, não reclamou de nada, foi chicoteado, foi humilhado, cuspido no rosto, soco na cara, chicotadas, e no entanto ele soube, dentro da sua humildade, não ter nenhum gemido ou reclame sobre Deus. Poxa, Senhor, eu estou sofrendo pra caramba, não vai acabar com isso, não. Ele sabia que aquela era a missão dele, e ele, como um bom filho, né, o filho do Altíssimo, ele sabia da sua luta, então ele aceitou tudo aquilo para poder nos tirar do pecado, né? E é fantástico isso, né? Então, o Filho do Altíssimo é anunciado agora, não somente como filho, o Filho ou Messias, mas exaltado e sumo sacerdote. Quer dizer, ele veio, quando ele nasceu, ele foi anunciado, mas não apenas como Filho de Deus, mas ele veio como um sumo sacerdote. É o que acontece nas famílias. O homem é o sacerdote da casa. Então, às vezes, fica difícil, porque às vezes está desempregado, não consegue dinheiro para colocar o que precisa, até mesmo falta a comida dentro de casa, mas ele é o sacerdote. Então, ele tem que manter a postura e a posição dele de líder, como? Com educação, com calma, sabe, dando perdão, às vezes que ele vai ser agredido, ele vai ser ofendido, porque quando falta as coisas na casa, a pessoa passa a ter esse sofrimento, vai ser humilhado. Então tudo isso, cara, não se esqueça que pior Jesus passou, e de graça,
né? De graça, foi de graça para a gente. Então, no Salmo número 2, no versículo 8, a explanação dele, depois vocês vão ler lá, é a seguinte: todas as nações foram entregues ao domínio do Senhor. Jesus, como recompensa por seu sacrifício, ele tem o desejo de alcançá-los, mas para isso conta com cada pessoa fiel, as pessoas que foram fiel a ele, para levar a mensagem da salvação e a elas. Então Jesus veio cumprir a missão dele, fez tudo que tinha que ser feito, mas ele precisava de quê? Do que nós somos hoje, do que tentamos ser, a luta que nós temos hoje, ser fiel, né? Ser fiel a ele. Então todas as nações foram entregues no domínio do Senhor para Jesus, e Jesus dominando todas as nações, o que ele precisaria mais? De ter pessoas fiéis a ele. Tanto é que ele confia então nos seus 12 apóstolos, são as pessoas mais chegadas a Jesus. E dentro desses 12 apóstolos, ele já até pressentia, né? Deus já deveria ter o preparado, acredito eu, né? Que Jesus já sabia que haveria um que trairia. E Judas o traiu. Muita gente condena Judas de muita maneira, que o Judas, maligno, tá, tudo bem. Judas foi traidor, esse negócio todo. Não tem perdão. Deus não o perdoou. Então ele teve a sua morte por forca, por merecimento. Mas saiba, o Judas, numa época de hoje, por exemplo, ele estaria pensando que Jesus veio para salvar ele politicamente. Ele estaria investindo em Jesus para que Jesus salvasse a gente da mão do maligno. Que tivesse uma boa administração, que tivesse um rei legal com todo mundo, se tivesse um rei que olhasse pelos necessitados, pelos pobres. Então era isso que Judas pensava. E foi aí que ele pensou errado, e ele começou a fazer as besteiras, começou a roubar, né, que não é aprovado por Deus, e o pior de tudo, né, vendeu Jesus Cristo. Ele vendeu um dos melhores, o melhor amigo dele da sua vida. Que Jesus estendeu a mão para Judas o tempo todo, que Jesus sabia das suas ações, sabia o que ele fazia de errado, mas Jesus sempre deixou, porque foi escolhido por Jesus. Deus deu esse livre-arbítrio a Jesus de escolher seus apóstolos. Jesus poderia escolher os caras ricos, os caras inteligentes, os caras... Não, Jesus escolheu pescadores, pessoas humildes, né, como Pedro, por exemplo, o brigão, e foi assim que a história se fez, assim que se consumou. Beijo no coração, amanhã estamos de volta com mais 5 minutinhos, vamos ler a Bíblia, tá bom? Beijo no coração, vem comigo, Paulo Alexandre, que Deus abençoe.